Subiu para 81 o número de mortos em consequência do ciclone na província de Manica. 15 mil famílias por salvar nas bacias dos rios Pungo e Buze. Michel Temer, ex-presidente do Brasil, preso hoje em São Paulo. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Subiu para 81 o número de mortos em consequência do ciclone Idai na província de Manica. O posto administrativo de Dombe, distrito de Susundenga, foi o mais afetado pelo ciclone Idai, que além de matar pessoas, destruiu escolas, casas, campos agrícolas, matou gado e deixou várias vias de acesso intransitáveis. Este homem na imagem, encontramos-lo procurando desesperadamente pelo corpo da esposa, que diz ter tomado conhecimento que fora visto a flutuar nas margens do rio Mucorodzi. Perdi a minha mulher e minha irmã por causa das cheias. A chuva foi demasiada. Estou à procura pelo corpo da minha esposa para enterrá-lo. Estamos num dos pontos que foi mais mortífero. Aqui, várias pessoas morreram tentando atravessar este rio. As águas já baixaram e a travessia, mesmo assim, continua a ser feita através de uma canoa destas onde nos encontramos. São viagens feitas em percursos arriscados, como dessas mulheres que vão participar no funeral de 4 membros da família. As chuvas mataram minha mãe e minhas 3 irmãs. Desde que faleceram, só hoje que vamos nos juntar à família, porque era difícil chegar lá. Aliás, o número de mortos em Dombe tende a disparar. Infelizmente, lamentamos aqui no posto administrativo de Dombe, estamos a falar de cerca de 75 óbitos. É um número assustador e, de acordo com as estruturas administrativas, é que esses números poderá subir, porque ainda há áreas onde eles não conseguiram chegar. Eles estão a pedir para que nós possamos fornecer barcos para eles poderem, ao longo das margens dos rios, ir recolhendo os corpos. Já com as águas a baixarem de nível, as pessoas começam a empenhar-se igualmente na recuperação dos bens que sobraram. É o caso dessas mulheres que recorrem à água turva para lavar a roupa que esteve mergulhada na lama. Num posto administrativo de Dombe, onde se registraram maiores casos de óbitos e rastros de destruição, foi instalado um centro de acomodação na escola de Matarara, que alberga pouco mais de 1.200 pessoas, que já recebem apoio multiforme do governo e parceiros. O presidente da República, Filipe Nyusi, sobrevoou as áreas inundadas no distrito de Buze e, no final, reuniu-se com a população, tendo garantido que o governo está a fazer de tudo para que tenham a assistência necessária. Buze é um distrito que está neste momento quase na sua totalidade debaixo d'água. O presidente da República, Filipe Nyusi, sobrevoou o distrito na tarde desta quinta-feira para ver de perto a realidade daquela que já é considerada a maior catástrofe causada pela natureza em Moçambique nos últimos 50 anos. O chefe de Estado conseguiu desembarcar na parte alta do distrito, onde estão instituições públicas, mas mesmo assim cercadas de água. Emocionada, a administradora do distrito recorreu aos braços do presidente para descarregar as lágrimas que há quase uma semana caem na população deste distrito. A Secretaria Distrital de Buze e outros edifícios do governo foram transformados em centros de acolhimento de vítimas das cheias e o presidente foi ver de perto em que condições estão a sobreviver. Interagiu com eles e não faltaram momentos para confortar quem tudo perdeu e, na ocasião, prometeu mais ajuda. Primeira coisa que nós estamos a fazer é resgatar as pessoas, tirar as pessoas que estão na água, que tem muita gente na água para não morrer, ou não é? A segunda coisa que estamos a fazer é arranjar comida. Arranjar comida porque você pode ter casa, mas quando não tem comida você não vai viver, ou não é? Vamos tentar procurar também manta, vocês não têm nada, depois panelas, não tem prato, um pouco de roupa, estamos a tentar procurar essas coisas. Casa é preciso secar bem um pouco e tratar bem, ou não é? Então, mas Filária falaram bem porque estão na água, não conseguem ficar em cima, por isso há muitos doentes, mas estão a vir muitos médicos. Falei com o presidente de Angola, vai amanhã trazer mais de 90 médicos, vamos espalhar aqui, vocês vão receber, onde viver convosco e
Também outra coisa, quando a gente fica junto assim, começa aquela doença de cólera, ou não é? Então, para evitar isso, vamos também ajudar. Vocês continuam assim organizados. Mais uma vez, Filipe Nunes apela à solidariedade nacional e agradeceu àqueles que têm dado o melhor de si para salvar vidas e dar um pouco de comida à Europa às vítimas. Quero agradecer muito a população de Buzi, que estiveram sempre unidos, e aqueles que têm aqueles barcos manuais, andaram a transportar pessoas para aqui. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Nós todos devemos estar unidos, todos os moçambicanos, eu não é? Os nossos amigos, todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, todas as províncias lá, Maputo, Daza, Inhambane, mesmo aqui nossos irmãos de Manica também tiveram problema, Zambeza tiveram problema, mas mesmo assim estão a juntar apoios de Tete, estamos a receber apoios de Nampula, de Cabo Delgado, de Niassa, todos estão a vir para aqui, estão a mandar, e no aeroporto ali temos muita coisa, e estamos a procurar de maneira para trazer comida aqui, tá bom? Sim! Agradeceu ainda aos vários países que têm enviado diversos tipos de apoio para as vítimas das cheias e do ciclone. Os nossos amigos também lá fora, lá, todos os países, recebemos medicamentos de Tanzânia. Esse helicóptero aqui que nos deu, são amigos também sul-africanos que estão a levar também. Vieram médicos, estão a vir de Angola, estão a vir médicos de Portugal, estão a vir médicos, todas as pessoas do Brasil, todo mundo está conosco aqui. Amanhã também vamos receber mais medicamentos do Quênia, estão todos a trabalhar para nos ajudar, porque aqui vi também estão a comer maneira, não é isso? Sim! Também tivemos nossos amigos da Índia, trouxeram muita água ali, só que como trazer água que é o problema aqui. Mas logo que encontrarmos maneira de trazer água, vamos também ajudar, porque isso nos ajuda, ou então trazer aquele equipamento de certeza, aquela outra maneira de purificar, para podermos aproveitar a água aqui mesmo, ouviram? Continua a busca e resgate de milhares de pessoas afetadas pelas inundações na zona centro do país. E neste momento estima-se que cerca de 350 mil pessoas estão em zona de risco. Uma verdadeira luta contra o tempo para salvar vidas e evitar que o pior aconteça. As equipas de resgate do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e outros especialistas esforçam-se ao máximo para tirar as pessoas das zonas de risco e dar-lhes assistência humanitária. O ciclone Idai, que devastou Moçambique, deixou também rastro de destruição em Malawi e Zimbábue, sendo que nestes dois países matou um total de 230 pessoas. Meio a mortes e feridos, esta senhora, em entrevista à Euronews, conta que viu a sua casa desabar pela força das águas e do vento, tendo seu marido perdido a vida no local. A minha casa desmoronou-se e fiquei presa debaixo de uma pilha de pedras. O meu marido, que estava a dormir perto de mim, foi esmagado até a morte. Usei as minhas mãos para libertar-me das pedras e arrastei-me para fora da casa. Os meus vizinhos encontraram-me e levaram-me para um lugar seguro. Tal como ela, cerca de 150 mil pessoas ainda se encontram em zonas de risco. Deste número, 60 mil encontram-se penduradas em tetos e árvores à espera de salvamento. Segundo a Euronews, à medida que as equipas de resgate avançam para as áreas rurais, são descobertos mais corpos nas águas. O ciclone Idai devastou quase tudo na província de Sofala. Neste momento, verifica-se a especulação de preços de produtos alimentares. Com recurso a um drone, a nossa equipa de reportagem sobrevoou a cidade da Beira. Nas imagens, vê-se quase 80% da infraestrutura econômica da cidade destruída. Os armazéns não resistiram e ainda se pode ver produtos estragados, os silos de conservação de cereais, assim como alguns tanques de combustíveis. O mercado de Maquinino tem parte de barracas destruída, o que deixou alguns vendedores sem produtos. As grandes superfícies comerciais também sofreram danos significativos. Este rastro de destruição já está a ter impacto na disponibilidade de produtos essenciais, até porque não se consegue chegar à Beira via terrestre devido ao corte na Estrada Nacional número 6.
E isso faz com que os produtos existentes estejam a ser comercializados a preços especulativos. Eu estou a vender por 150 o quilo. Há muito tempo estava quanto? 70 meticais a 80. Por que este dobro de preço? Estamos a comprar 2,5 caixa. 1.500, 1.800, essa caixinha aqui. Outra caixinha, você está a comprar 2.000 meticais. Isso aqui. 2,5, são 20 quilos. Até 17 quilos, todo o tomate é podre. Não está a vir bom tomate. Está estragado. Antes, a que preço compravam esta caixa? 500. Que preço vende o couve agora e quanto é que vendia antes? Antes comprávamos por 50, vendíamos 60, 70. Agora estamos a comprar por 100, estamos a vender 120. Mas ganhar 20 conto. Sim. Mas onde é que vocês compravam e por que esta subida de preço? Nós compramos aqui com essa gente que trazem de Chimoio. Sim. A subida de preço de vidro de quê? Da estrada que não está boa. A situação pode ainda ser mais crítica, uma vez que cada dia que passa, alguns produtos frescos fornecidos a partir de outras províncias tendem a escassear na sequência da deficiente comunicação rodoviária entre Beira e outros pontos do país. Muito difícil para não como de dar criança de comer. Para além da verdura, outros produtos também subiram de preço? Todos, folha de nhemba nós comprava 5 meticais, vender 5, assim estamos a comprar 10 e a vender também 10, 3 folhas, 10 meticais. Para chegar em casa é muito difícil. E nós estamos a fazer isso também para ter pouco para dar criança, mas crianças estão a reclamar também muito. E os residentes da cidade da Beira, que na sua maioria perderam seus estoques de produtos alimentares e ainda têm que encontrar formas de reconstruir as suas casas, já não aguentam com o custo de vida que subiu significativamente. Eu penso que os revendedores perceberam mal a situação em que nos encontramos. Entenderam que o ciclone trouxe dinheiro, não que o ciclone veio para tirar o pouco que as pessoas tinham. Mas por que afirma isso? Esses preços, quem pode suportar 150 quilos de tomate? Ontem estava 100, hoje está 150, amanhã não sei quanto é que estará. Neste momento, a assistência alimentar está a ser canalizada às famílias que se encontram alojados nos centros de acomodação. Dezenas de vítimas das inundações no distrito de Búzios chegaram a reassentamento localizado na escola secundária Samora Machel. São pessoas que estavam penduradas nas árvores e tetos sem alimento nem água. Com a chegar às dezenas nos centros de reassentamento criados na Beira, que são as escolas, o número de vítimas das inundações registradas no passado domingo no distrito do Búzios, esta senhora e os seus 4 filhos, que foram reassentados na escola secundária Samora Machel, viveram um drama inédito. Estiveram desde domingo passado até esta quarta-feira em cima do teto de uma casa, debaixo de uma chuva intensa e sem alimentos. Nós socorremos um bocado de água, estava na água, sofri com criança, água até no colo, com criança. Depois daí fomos na escola secundária até em cima da chapa. Quantos dias ficaram dentro da água? 4 dias. Em cima da árvore ou estavam num teto? Em cima de casa. Não sei, fome são 4 dias também, não comer, não ficar assim só. Tal como esta senhora, muitas outras famílias estiveram igualmente em cima das árvores e tetos durante 3 a 4 dias. Não comia nada, não bebia nada. Só ficar assim mesmo. E aqui? Muito mar mesmo. Nós vivemos em cima de ringue, sem comer nada, sem beber nada. Todos os dias chuva cair sobre nós, nem onde para ir não temos. Só agradecemos muito o governo, vir nos apoiar, até agora estamos aqui. Ainda os outros permanecem na vila, mas pelo menos nós escapamos. Noutro centro de reassentamento estão as vítimas do ciclone Idai. Para eles, viver em situações como estas é muito difícil. Porque não habituamos, dormimos comum. Mas como é um acontecimento, aconteceu, tinha que já aguentarmos desse jeito. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidade e seus parceiros nacionais e internacionais continuam a garantir a retirada das pessoas em zonas de risco e no distrito do Búzios e a prover alimentos e água para as vítimas. Dezenas de famílias fixadas nas proximidades da Estrada Nacional número 10, no povoado de Menuce Ponte, recusaram-se a sair das zonas de acomodação. Neste momento, famílias clamam por apoio alimentar e assistência sanitária.
Até a semana finda, mais de 79 famílias residentes no povoado de Mocelo Ponte estavam fixadas nas proximidades da Estrada Nacional número 10. Com o abrandamento das águas, algumas famílias estão a regressar para as suas casas. Neste momento, as que continuam neste ponto clamam por apoio alimentar. Negamos mesmo, então foram levar pessoas de Manamambene e Cerâmica para lá mesmo. Então, a pessoa que foram lá também sofreram um pouco de alimentação, outros abandonaram. Desde esse dia até a data, não compareceram mais ninguém. Nem a gente da saúde, nem a polícia para nos assegurar. Totalmente foi isso. Nós ficamos aqui sem esperança até esta hora. Aconteceu cheia, aí que aconteceu muito aqui. Estamos a morrer com fome, as crianças também estão a sofrer com fome. Estamos aqui mesmo, está a fazer uma semana aqui mesmo, sem comer e sem fazer nada, as crianças assim mesmo. No período de pico das inundações, as famílias negaram sair para as zonas de acomodação. O administrador diz que em Mocelo Ponte não foi ativado nenhum centro de trânsito das vítimas das inundações e por isso estes não vão merecer apoio. Como podemos ver, eles sabem de que na Mitangurine e em Dugudiwa há assistência não só alimentar, como médica e também de segurança. E então não querem se deslocar para lá. Alguns deles até apanhavam chapa, iam até Dugudiwa. Depois, às 17 horas, saíam de Dugudiwa e voltavam para as suas casas. Ali no Mocelo Ponte não é nenhum centro de trânsito, não é nenhum centro de reassentamento, não vão merecer apoio. O tempo melhorou hoje na província de Sofala e as equipas de busca e salvamento estão a alargar as áreas de reconhecimento de modo a identificar pessoas que ainda estão em áreas inundadas. Existem quase 15 mil famílias por salvar nas bacias dos rios Pungue e Buzi. As condições climatéricas nos últimos dias dificultaram o trabalho das equipas de resgate das vítimas das cheias nos distritos de Gorongosa, Nhamatanda, Buzi, Dondo e Beira. Mas a partir desta quinta-feira a temperatura melhorou e os trabalhos conhecem um novo ritmo. Há atualmente perto de 15 mil famílias sitiadas à espera de salvamento. Nas últimas 24 horas começamos a colher a informação que consideramos relevante. Estamos a encontrar várias pessoas nos pontos altos, onde estavam previamente programados, mas também tivemos várias famílias que ficaram isoladas em situação de risco de vida em 24 horas. Lançamos iniciativas paralelas, uma para o salvamento e a outra para começar a dar apoio e acolhimento às famílias. Ontem, apesar de mau tempo, foram resgatadas mais de 3 mil pessoas e espera-se que a partir desta quinta-feira o número possa aumentar. Neste momento nós estamos a finalizar o trabalho de reconhecimento, estamos a usar meios aéreos, mas também já estamos a usar drones, o que nos permite fazer uma avaliação mais precisa. O número ontem de pessoas que estavam em risco ainda eram de 15 mil famílias, mas naturalmente são números bastante preliminares, porque o tempo só começou a abrir agora e vamos ter uma cobertura do território todo. Destas 15 mil, ontem já conseguimos resgatar cerca de 3 mil, o que significa que hoje a nossa expectativa é que o trabalho, com o tempo que está, possa permitir dar abrigo. O governo considera a situação de Sofala como muito crítica, porque é a combinação de dois tipos de desastres naturais que aconteceram em simultâneo. Na sequência deste ciclone, tivemos também umas cheias inéditas que surgiram por conta de uma descarga de água de cerca de 600 milímetros que caiu na zona do Zimbábue e naturalmente afetou a província de Manique e a província de Sofala. Nas semanas que antecederam este ciclone foram mobilizadas mais de 600 mil pessoas com informação e foram removidas cerca de 300 mil. Davis Simango diz que não foi convidado ao Conselho de Ministros havido na cidade da Beira na última terça-feira. O edil da Beira reagiu assim à afirmação do Presidente da República, segundo a qual ele auto-excluiu-se da sessão. Impactos do ciclone Idai forçaram o governo a realizar na última terça-feira o Conselho de Ministros na cidade da Beira. O edil da segunda maior cidade do país não se fez presente, o que chamou a atenção do Presidente da República. O presidente do município da Beira, ajudar-nos, se eu não estiver,
pode significar autoexclusão. Esta quinta-feira, Davis Simango reagiu a este pronunciamento, afirmando que não foi convidado. O Davis Simango não foi convidado, portanto não se pode falar de ausência de uma pessoa que não foi convidada. Hoje tivemos a oportunidade de falar isso também com o Primeiro-Ministro. Eu penso que nas próximas situações, nas próximas oportunidades, haverá um pouco mais de cautela em como fazer chegar um convite desse género. Portanto, eu não sou membro do Conselho de Ministros e não posso andar à procura onde há reuniões do Conselho de Ministros. É importante que, de fato, havendo necessidade da minha presença, devia-se fazer chegar um convite formal para, de fato, poder participar. Simango veio à capital do país para reunir-se com embaixadores e parceiros exatamente para pedir apoio para minimizar o impacto provocado pelo ciclone. Vim para Maputo exatamente para falar com vários parceiros, para lhes colocar a situação depois Beira pós-ciclone, como reconstruirmos a nossa cidade, que esforços devem ser feitos para a reconstrução da cidade. Nesta quinta-feira, Simango reuniu-se com o governo para desenharem estratégias conjuntas de apoio às vítimas do ciclone. Eu penso que a partir do encontro que tive hoje com o Primeiro-Ministro, sim senhora, estaremos a dar um passo importante para a conjugação de esforço. Antes as coisas andavam dispersas, andavam desorganizadas e eu penso que está aberta uma janela e há que naturalmente agradecer esse esforço coletivo, este entendimento dos moçambicanos para o bem. O nosso foco é a população que nós servimos e é para a população que nós trabalhamos, quer o município, quer o governo central, todos temos de estar centralizados para garantir o alívio do sofrimento que as nossas comunidades hoje têm. A fonte diz que uma das soluções imediatas passa por garantir alimentos e coberturas das casas. Desespero continua a tomar conta dos familiares das vítimas do ciclone na cidade da Beira. Uma das maiores preocupações é a falta de informação sobre o estado de saúde dos seus familiares. O aeroporto internacional de Maputo continua a ser o ponto de encontro de pessoas que a todo custo procuram informações sobre os seus familiares afetados pelo ciclone ou mesmo entregar produtos e valores monetários. Na sala de espera, encontramos Vânia Rafael, que vive em Maputo há mais de 6 anos e o último contacto físico que manteve com a família foi em dezembro passado. Após a tragédia, não sabe como está a família. Muito aflita, preocupada. Da notícia que eu tive, meu irmão há pouco tempo mandou mensagem a dizer que a casa da minha mãe, dos meus irmãos, saíram teto, mesmo aflita. Eu não tenho uma informação concreta, eu não sei nada do que está a acontecer. Estes 2 jovens contam o drama vivido durante o ciclone. A situação de facto está crítica. Houve muitos danos. Na minha casa mesmo sofreu o teto. E quando eu saí, tentamos fazer alguma coisa, né, só para conseguir a família ficar no sítio seguro. A situação não está muito boa lá na Beira. O ciclone Idai devastou praticamente toda a cidade. É uma situação que vai fazer com que as pessoas possam reprogramar aquilo que são as suas vidas. O escritor moçambicano Mia Couto disse em entrevista à STV que se sente como se tivesse perdido uma parte de si quando aos poucos ia sabendo da devastação provocada pelo ciclone Idai. Sabendo que o que está a acontecer ali não é só na cidade da Beira, infelizmente. Tem 63 anos de idade, dos quais 17 vividos na Beira. Uma cidade que o enchia de orgulho e que agora virou um cemitério também dos vivos. Ele é Mia Couto. Falou a nossa reportagem e diz que neste momento todos os moçambicanos sentem dor. O que eu perdi é uma coisa que não se pode medir, é como se tivesse perdido uma parte de mim próprio. Para os escritores, apesar de ter havido um alerta, nem todos tiveram informação e não havia noção da magnitude do que havia por vir. O que eu acho é que não pensamos bem. Não, eu não estou a colocar-me fora disso, mas eu acho que não havia ideia e tinha que haver. Tinha que haver a ideia da dimensão desta tragédia. Foi alertada a população na Beira? Parece que sim, sim. Os meus amigos que estão lá dizem que sim, foram avisados. Mas onde a tragédia se abateu mais fortemente
fora da cidade, nas zonas rurais, as pessoas foram todas avisadas a tempo. Eu tenho alguma dúvida. Eu acho que nós temos um problema em Moçambique, que é pensar que a história de Moçambique nasceu em 1975. E estas coisas é preciso olhar para trás. Mia acrescentou ainda que é tempo de todos ajudarem, mas deve-se pensar muito bem na reconstrução da cidade. A cidade tem que ser construída, mas tem que ser repensada. Aquela cidade foi erguida num lugar altamente vulnerável e provavelmente agora também, já que a cidade foi destruída nesta dimensão, se possa pensar como gerir aquilo que são os fatores ambientais que estão ali à volta, as marés, os rios, etc., para que a cidade não tenha daqui a 5, 10 anos uma situação repetida. Mas eu acho que também toda a gente está a pensar na reconstrução das coisas físicas, mas é preciso repensar que algumas doenças que temos, como por exemplo a falta de confiança que as pessoas têm, toda a gente quer ser solidária, toda a gente quer dar, mas muita gente se pergunta, mas vou dar a quem? Eu não tenho confiança que isto chegue lá. E isto é uma coisa que não pode acontecer em Moçambique. Como forma de ajudar as vítimas, Mia Couto diz que decorrem ações na Fundação Fernando Leite Couto, uma fundação pertencente à família, para ajudar as vítimas. Portugal envia militares para apoiar no resgate das vítimas do ciclone em Moçambique. Na despedida, o Presidente da República pediu para que a equipa tivesse especial fraternidade por se tratar da sua segunda pátria. Partiram ontem homens do Exército Português com destino a Moçambique para ajudar no resgate das pessoas que ainda se encontram em situação de risco na sequência do desastroso ciclone Idai. Aos homens do Exército, o chefe do Estado português pediu que dessem especial atenção por se tratar da sua segunda pátria. É um conhecimento muito antigo, andei por aquelas terras, sei exatamente do que se trata. Quando se olha e as pessoas veem na televisão a Beira ou a região de Sofala, eu tenho vivo o que é de repente uma área riquíssima em termos de produção agrícola e em termos de perspectivas de futuro, conhecer uma devastação terrível. Pondera então seguir também para Moçambique? Não, isso não pondero isso. O Presidente Nyusi agora o que dispensa é problemas adicionais, como seja a presença de um chefe de Estado lá em território moçambicano. Mais do que conhecer as terras do Chiveve, Marcelo Rebelo de Sousa quer foco nas vítimas que têm quase nada para a sua sobrevivência. Há ali dois problemas, um de comunicação e outro de energia. São problemas graves. E o problema de comunicação significa que é muito difícil comunicar com as pessoas, todas elas. E vai ser durante uns dias. No grupo que partiu de Portugal para Moçambique estão elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, do Instituto Nacional de Emergência Médica e do Camões Instituto da Cooperação e da Língua. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Mutarara, Caé e Xemba são alguns distritos que poderão ser afetados por inundações nos próximos dias. A barragem de Caurabaça está a 99% da sua capacidade e será obrigada a fazer descargas. A informação foi avançada pelo Diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Messias Maci foi um dos convidados ao espaço de análise do Jornal da Noite desta quarta-feira. Na sua intervenção, o Diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos desmentiu rumores de que o distrito de Buse poderá desaparecer em resultado das águas libertadas pelos países vizinhos Malawi e Zimbábue. Queremos indicar que os registros recentes que nós tivemos numa estação de fronteira que nós usamos para controlar a água que entra para o Zimbábue, ontem nós tínhamos 7,4 metros cúbicos por segundo a atravessar para a fronteira e hoje nós registramos 5 metros cúbicos por segundo. Significa que houve uma redução do volume de água que está a entrar para o território moçambicano. Portanto, a perspectiva de desaparecimento da vila do Buse, precisamos aferir melhor, mas não é uma perspectiva que
que, digamos, poderíamos... Pelo menos em termos de informação, em termos temos recolhido, não permite chegar a essa conclusão. Essa conclusão imediata. O diretor nacional de gestão dos recursos hídricos faz também um ponto de situação da barragem de Cahora Bassa, que já está no auge da sua capacidade de armazenamento. A HCB está com 99% da sua capacidade de armazenamento. Estamos a falar de uma albufeira com perto de 52 mil milhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento. Por força deste nível de armazenamento, a infraestrutura vai ser obrigada, os gestores vão iniciar um nível de descargas da ordem dos 3 mil metros cúbicos por segundo, e é uma quantidade de água que vai certamente trazer algumas inundações, não de impacto significativo no Baixo Zambeze. Estamos a estimar que a atenção especial deve ser prestada a distritos como Tarara, Xemba, Caia, Mopeia, Marromeu, Maringue, Murumbala, Tambara e Guro. São as regiões mais baixas. E que nível de cheias estamos a falar? É grave, é preocupante? Estamos a falar de cheias moderadas. As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia apontam para o abrandamento das chuvas a partir desta sexta-feira na província de Sofala. Embora o pior já tenha passado, Macia diz que o processo de retoma à normalidade levará algum tempo, porque os solos estão saturados. A tendência geral é baixar, mas o rebaixamento, até nós voltarmos à situação em que estávamos antes desta queda pluviométrica que tivemos, vai levar ainda algum tempo, considerando o nível de saturação que os solos apresentam neste momento. O diretor fez ainda saber que há 3 bacias com níveis de alerta, ou seja, que representam perigo para as pessoas e infraestruturas próximas aos rios. A bacia do Rio Pungue, na nossa estação de referência em Mafambice, continua em alerta. A bacia do Buze, a nossa estação de referência em Gonda, também está em alerta. E na bacia do Rio Zambeze, a estação de Marromeu continua em alerta. As autoridades recomendam às populações que vivem nas zonas ribeirinhas do Zambeze a abandonarem o local e procurarem lugares seguros. Moçambique continua a receber ajuda humanitária para aliviar o sofrimento das vítimas dos desastres naturais na região centro. A Alemanha disponibilizou 1 milhão de euros, equivalente a mais de 71 milhões de meticais, para cobrir as necessidades humanitárias mais urgentes. A chanceler alemã, Angela Merkel, endereçou condolências ao presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. O Reino Unido, para além de 10 milhões de libras esterlinas prometidos esta semana, anunciou um apoio adicional de 980 milhões de meticais para os sobreviventes do ciclone Idai em Moçambique, no Malawi e no Zimbábue. Este é sem dúvida um dos maiores desastres naturais que já atingiu a região. Eu estou extremamente comovida com as imagens que eu vi deste ciclone devastador, que causou miséria para milhões de pessoas em todo Moçambique, Malawi e Zimbábue, disse Penny Mordaunt. A Mozal e a Emos também não ficaram indiferentes à tragédia e doaram 15 milhões e meio e 2 milhões de meticais, respectivamente. A Emos está também se a organizar para apoiar na assistência às vítimas desta calamidade. As vítimas do Idai contam ainda com a ajuda humanitária da Sazol e da Fundação Carlos Gulbenkian, que se comprometeram a doar 15 milhões de meticais e 100 mil euros, respectivamente. As Nações Unidas em Moçambique mobilizaram equipas de emergência para as áreas atingidas pelos desastres naturais, mantimentos e uma ajuda inicial de 40,8 milhões de dólares para atender 400 mil pessoas, principalmente na cidade da Beira. Com a liderança do governo, estamos exercendo todos os esforços para alcançar as pessoas, onde e como pudermos. Estamos juntos e não deixaremos ninguém para trás, disse o coordenador interino residente em Moçambique. Por sua vez, a ZAP, plataforma de distribuição de sinal de televisão, vai disponibilizar gratuitamente os canais nacionais durante 30 dias nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia. A Anadarcos está a prestar apoio material às vítimas do ciclone Idai. Nesta quinta-feira, uma aeronave da multinacional americana partiu de Maputo com produtos e pessoal médico para a cidade da Beira. Já o governo chinês enviou 7 mil toneladas de arroz.
Junta-se às ações de solidariedade a multinacional americana Anadarko Moçambique. Nesta quinta-feira, disponibilizou a sua aeronave para transportar material e equipas de médicos para o centro do país. Neste momento de crise nacional, queremos ajudar em qualquer maneira podemos. Agora estamos a utilizar nosso avião para transportar médicos, enfermeiros e materiais essenciais para as pessoas afetadas na beira. Que materiais é que temos a ser transportados? Materiais básicos, comida, água, alimentações, em realidade coisas que os médicos sabem que as pessoas precisam. Para além de apoio material, a Anadarko desembolsou esta semana $200 mil, um valor que será usado pela Cruz Vermelha de Moçambique nos trabalhos de resgate das vítimas. Ainda no âmbito das ajudas, o governo chinês marcou presença com arroz, avaliado em 400 milhões de meticais. O primeiro pacote de ajuda alimentar já está num caminho. Vamos oferecer 7.500 toneladas de arroz, no valor de 400 milhões de meticais, como primeiro ajuda material da China para Moçambique. Vários grupos de apoio continuam a canalizar produtos e bens para preencher o navio de 14 mil toneladas que parte neste sábado para a cidade da Beira. Horas passam, a ajuda chega e concentra-se no porto de Maputo. O destino é o centro do país para mitigar o sofrimento das vítimas do ciclone. Nunca na minha vida vi um movimento montado em tão pouco tempo, com tanta gente empenhada, solidária. Já no terceiro dia de atividades, a iniciativa Unidos pela Beira já conseguiu encher mais de 30 contentores com produtos de primeira necessidade. Já temos cerca de 30 contentores e o objetivo era 40, portanto esperamos ultrapassar isso. Estamos simplesmente agora à espera de ter a cedência de mais contentores para poder encher o barco. Os produtos doados poderão chegar na próxima segunda-feira, porque o navio parte do porto de Maputo este sábado. Esta linha de navegação, eles ofereceram-nos esta viagem. A nossa esperança é que possa haver mais linhas de navegação a fazer a mesma oferta, ou pelo menos navios que escalam o porto de Maputo em direção à Beira possam nos dizer: temos espaço para 10 contentores, temos espaço para mais 15 contentores, e que possamos ir enviando todo o máximo de ajuda humanitária possível. Cabotagem seria ideal. Se tivéssemos cabotagem, se já funcionasse, a cabotagem seria ideal. Neste momento teríamos o nosso problema resolvido e tínhamos navios a ir e a vir. A ajuda vem de todo o lado e entre os solidários há pessoas de diferentes países, idades e grupos sociais. Beira é uma cidade importante no nosso país. Como músico, como familiar, tenho muitos familiares na Beira também. Estou muito sensível a esta causa. Trago aqui roupa, calçado, enfim, agasalho, o que eu pude colher em casa, tirar da minha esposa também, para ajudar estas pessoas que neste momento tanto precisam. Se cada um consegue tirar alguma coisa para ajudar, no fim do dia muda muito a vida de alguém que está lá a passar mal, porque é muita gente mesmo a passar mal. O navio será selado nesta sexta-feira por volta das 17 horas. Está completamente operacional em todo o país a rede de comunicação de Moçambique Telecom, TMCel, nomeadamente voz, dados e internet. E a Eletricidade de Moçambique alocou 11 geradores como fornecimento alternativo de energia ao hospital. Seguimos com outras informações. O Serviço Nacional de Migração confirmou hoje a detenção da antiga porta-voz Cira Fernandes e de mais 12 funcionários daquela instituição acusados de envolvimento no caso de falsificação de passaportes. Depois de ter sido constituída arguida há alguns meses, a antiga porta-voz do Serviço Nacional de Migração, Cira Fernandes, foi detida na quarta-feira, acusada de falsificação de passaportes e facilitação de vistos de 17 indivíduos de nacionalidade nigeriana. Foram ontem detidos 13 membros do SENAMI pela PGR em conexão com um processo que está a ocorrer lá, tem a ver com a falsificação de documentos.
O processo está correndo na Procuradoria-Geral da República e neste momento não podemos adiantar mais dados sobre este caso. Após a detenção, os indivíduos foram levados à 18ª Esquadra. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se para Maputo uma máxima de 29 e 23 de mínima, Xai-Xai 28 de máxima, 22 de mínima, Inhambane 31 de máxima, 24 de mínima. No centro do país, Beira 29 de máxima, 24 de mínima, Quilimane 31 de máxima, 24 de mínima, Chimoio 25 de máxima, 20 de mínima, Tete 33 de máxima, 22 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 32 de máxima, 23 de mínima, Pemba 33 de máxima, 25 de mínima, Lixinga 25 de máxima, 17 de mínima. De volta ao Jornal de Noite. Dados preliminares indicam que subiu para 243 o número de mortos no país em consequência do ciclone Idai. Temos informação de números atualizados, mas ainda preliminares. Neste momento, o número de pessoas afetadas oficialmente vai aumentando. Estamos com 180.366 oficiais. Número de pessoas, o equivalente a 46.776 famílias. O número de óbitos, infelizmente, também subiu. Nós tínhamos consciência que isto poderia acontecer porque, enquanto tínhamos níveis de caudal muito alto, era difícil de ter acesso a dados de pessoas que possam ter perdido a vida por afogamento. Neste momento o número de óbitos subiu para 242, são números preliminares. Infelizmente estamos a registrar ainda a subida de óbitos. O dia da manhã será um dia importante porque hoje, porque abriu o tempo, estamos a usar outra tecnologia para fazer o reconhecimento das áreas afetadas, estamos a usar drones, então amanhã poderemos dar atualização de toda a nossa ação. Importa referir que os centros de acolhimento ainda não tivemos óbitos, temos 65.000 pessoas nos centros de acolhimento, estamos a melhorar as condições de saneamento e assegurar que estas famílias continuam a ter médicos, continuam a ter água potável e, acima de tudo, alimentos para se conseguirem manter. E o FIPAC está a evitar esforços para repor o abastecimento de água na Beira. A passagem desse ciclone, as infraestruturas do FIPAC também sofreram e como consequência estamos considerados sem água já há quase uma semana. Isto traz um sofrimento muito alto. Refiro-me à cidade da Beira, mas também estamos sabendo que Abuço e Nhamatanda ficaram sem água. No entretanto, para Beira, o fator crucial é energizar o sistema, portanto as bombagens, alimentá-los com energia. Desde logo criamos soluções de geradores enquanto não se restabelece a energia por via das linhas de transmissão. Pusemos em solução uma série de soluções de geradores, alguns a virem de Maputo e outros de... A Liga Moçambicana de Futebol e os clubes decidiram adiar o arranque do Moçambola por tempo indeterminado devido aos estragos provocados pelo ciclone Idai e enxurradas na zona centro. Em causa estão os estragos provocados pelo ciclone Idai em infraestruturas desportivas na zona centro do país, com particular destaque nas províncias de Sofala, onde estão sediados os clubes Ferroviário da Beira e Teste de Lupungo, e Manica, onde está o Teste África do Chimoio, primeiro campeão nacional. A decisão do adiamento foi tomada na reunião havia desta quinta-feira, na cidade de Maputo, entre a Liga Moçambicana de Futebol e os clubes filiados. A Liga Moçambicana diz que a prova só arrancará quando as condições estiverem normalizadas. Em reunião realizada em Maputo entre os clubes e a direção da Liga Moçambicana de Futebol, foi decidido o adiamento do início de Moçambola, que estava
indicado para o dia 30 de março. Paralelamente a esta decisão, a Liga Moçambicana de Futebol e os clubes decidiram canalizar 30% da receita do primeiro jogo em casa do Campeonato Nacional às vítimas do ciclone Idai. Igualmente, os clubes filiados na Liga Moçambicana de Futebol acordaram direcionar 30% da receita do primeiro jogo em casa ao apoio às vítimas do ciclone. A todos atingidos diretamente pela calamidade, queremos expressar a nossa solidariedade e votos de rápida recuperação. A todos os desportistas adeptos de Moçambola, exortamos para que, individual e coletivamente, não poupem esforços na ajuda a todos os necessitados para que o mais breve possível se recuperem e retomem a normalidade de suas vidas. Ficou ainda decidido que será observado um minuto de silêncio em todos os jogos da primeira jornada no Moçambola 2019, em memória das vítimas do ciclone Idai e enxurradas. A Presidente da Assembleia da República, Verônica Macam, visitou hoje as vítimas do ciclone na cidade da Beira. Os deputados da Assembleia da República visitaram alguns centros onde estão alojadas várias pessoas que perderam suas casas e familiares entre quinta e sexta-feira passada. O trauma ainda está presente no seio destas pessoas, muitas das quais ainda estão por identificar o paradeiro dos seus familiares. Todos nós aqui sofremos danos fortes, há pessoas que ficaram sem chapas agora, há pessoas que perderam família, que nem sabem onde é que se localizam até aqui. Dizer que como a mim, eu também perdi minha casa, minha própria casa, perdi a casa que eu estava a alugar. E tem crianças órfãos de pai aqui, mas também perderam o teto, perderam quase tudo, não sei por onde começar. A Presidente do Parlamento, Verônica Macamo, deixou palavras de conforto e promessa de se fazer de tudo para restaurar as suas vidas. E há espaços já existentes para as pessoas, aquilo que estava a dizer aquela minha filha ali, já há espaços organizados, estão a ser organizados para as pessoas serem aceitadas. O que lhes dizemos aqui é que estamos juntos, lamentamos as perdas de vidas humanas, lamentamos muito mesmo, porque a vida é uma coisa sagrada, lamentamos a perca de bens e sabemos que muita gente ficou praticamente sem nada. O vosso sofrimento é também nosso sofrimento e vamos juntos trabalhar para encontrar soluções para essas situações. A informação que nos deu o governo é que tudo está a ser feito para se minimizar as pessoas, mas nós também temos que continuar a contribuir e a mobilizar as pessoas para contribuir. Verônica Macamo fazia-se acompanhar por deputados da Frelimo, Renamo e MDE. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, diz que os Mambas terão que se apresentar a um grande nível para vencer sábado a Guiné-Bissau e assegurar a presença no CAN 2019. Os Mambas partiram esta quinta-feira para Bissau com o único objetivo de vencer. Contagem decrescente para o jogo do ano. Jogo que se prevê de dificuldades acrescidas para os Mambas. Mas a palavra de ordem é a vitória. Vitória que não só coloca os Mambas numa fase final de um campeonato africano das nações 9 anos depois, mas também prestigiaria o futebol moçambicano. Em Bissau, há que manter a posse de bola, explorar contra-ataques e situações de bola parada para contrariar o adversário. Temos que ser mais fortes, temos que ser mais dominantes, temos que ter uma boa relação da posse, uma boa relação da velocidade da circulação de bola. Temos que, cada oportunidade tem que ser aproveitada. E em conta disso, vamos tentar nos organizar e tentar ganhar o jogo. Em quase todo jogo que o Moçambique fez, marcou gols, marcou de bola parada. Num terreno adverso e enorme pressão, o elevado nível de concentração no ataque e defesa, índices competitivos altos, serão determinantes para um resultado favorável. Na prática tem muito peso. Os jogadores acreditarem que de facto podemos ser mais fortes do que a Guiné, mesmo num fator adverso que é jogar em casa da Guiné-Bissau. Em Bissau, apoio é o que não faltará à Seleção Nacional de Futebol, até porque seguem 50 adeptos da Seleção Nacional que vão procurar puxar pelos Mambas para que possam vencer este jogo e assegurarem a qualificação para o CAN 2019, prova a ter lugar no Egito. Sebastião Goman, Aristides Cavell, na Rota dos Mambas, STV. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi preso em São Paulo na manhã desta quinta-feira, na sequência da Operação Lava Jato.
O ex-presidente da República do Brasil, Michel Temer, foi preso em São Paulo na manhã desta quinta-feira, na sequência das investigações do caso Operação Lava Jato. Não há ainda informações oficiais sobre as acusações que pesam sobre o ex-presidente, detido por ordens do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O juiz Bretas autorizou igualmente a detenção do ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo Temer, Moreira Franco, que entretanto ainda não foi localizado pelas autoridades. A Polícia Federal cumpre mais 10 mandatos de prisão, entre eles está o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Michel Temer. Temer deixou o governo sendo alvo de 3 denúncias criminais. As 2 primeiras acusam o ex-presidente do Brasil e seus aliados de receber propinas de empresas beneficiadas por decisões do governo contra atos públicos. Na terceira acusação, a atual Procuradora-Geral da República, Raquel Donge, acusa Temer de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em inquérito que apura um esquema criminoso no setor de portos. O ex-presidente nega, entretanto, todas as acusações e se diz vítima de uma perseguição. Michel Temer chegou à presidência do Brasil em maio de 2016, após o afastamento de Dilma Rousseff, e deixou o poder no 1º dia de janeiro deste ano, com apenas 5% da aprovação popular. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã. Até lá.